Com a paz do Senhor, boa noite. Amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, por favor. Gostaria que fossem até lá. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 16. Estamos na segunda oportunidade que o Senhor nos concede de meditar e aprender de Deus com relação às parábolas. Um acervo tão rico de ensino e de apontamentos diretamente pronunciados por Jesus Cristo e que certamente já fizeram parte de muitas meditações pessoais. E como igreja temos a oportunidade de estudá-los juntos aqui nas quintas-feiras durante os próximos meses. Estamos apenas começando essa jornada. Gostaria de convidar você a meditar entre os versos 19 e 31 do capítulo 16. Lucas 16, do 19 ao 31. Estarei lendo a palavra de Deus e te convido a, com seus olhos, ir acompanhando e com seus corações também abertos, meditando já na leitura. Palavra de Deus, Lucas capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Te convido a orar comigo nesse momento, para que o Senhor nos ministre ao coração, aplicando sua palavra. Ore comigo, por favor. Pai amado e bendito, te agradecemos por estarmos aqui esta noite. Sem o Senhor, ó Deus, nada é possível. Como a nossa irmã mesmo orando disse, o Senhor nos trouxe aqui, Pai, segundo a sua bondade. E concordamos com isso. O Senhor, que nos redimiu e nos salvou, nos retirou do império das trevas e nos traz aqui esta noite como igreja santa. Pai, se há em nosso meio também aqueles que porventura ainda não te conhecem, não temem o seu nome, que hoje a palavra de Deus venha com poder. Te pedimos a todos nós que o Senhor nos ensine e que em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, sejamos ministrados, trabalhados e transformados por Deus. Em nome de Jesus, amém. Em 2002, eu comecei a trabalhar com música. Eu estudei música por 4, 5 anos e em 2002 eu comecei a trabalhar com música, dando aula individualmente para alunos. Comecei a trabalhar na minha localidade, Nilópolis mesmo, dando aula para um, para outro, e comecei com alguns alunos na minha rua, próximo, aí foram alguns conhecidos, e Deus foi abençoando. Em dado momento, mais ou menos uns 2 anos depois, mais ou menos 2 anos, talvez 3 no máximo, as coisas já tinham andado bastante. E o Senhor tinha me agraciado dar aulas em vários lugares. Eu tinha alunos em Bom Sucesso, eu tinha alunos na Vila da Penha, tinha alunos em Irajá. Irajá não, perdão, é Vila da Penha mesmo, ali. Tinha na Penha, eu tinha um aluno na Penha. Tinha alunos na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, na Tijuca. Muitos alunos em Nilópolis, Mesquita, Anchieta. Foi um tempo onde o Senhor me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas diferentes e casas diferentes. Eu era um professor que ia até a casa dos alunos. Então, eu trabalhava individualmente, então eu entrava dentro do cenário familiar e dentro do contexto de cada família e
assim, invariavelmente fui bem tratado e bem respeitado em cada lugar que eu fui, nunca tive problemas assim, não. Foi um tempo agraciador nesse sentido. Mas eu queria particularmente falar do impacto que eu tive quando eu fui trabalhar na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. Eu tive a oportunidade de entrar em casas de pessoas extremamente abastadas, muito ricas mesmo. Elas tinham um estilo de vida e um modo de gastar o seu dinheiro que para mim era assustador. Eu sempre morei por aqui mesmo, na Baixada Fluminense, vindo de uma família simples financeiramente, sem conhecer muitas coisas que talvez para eles fossem muito simples. Mas eu me lembro de coisas como a pessoa me oferecer um copo de café e falar o valor daquele café, um café árabe de não sei quantos, meu Deus do céu, muito caro. Eu me lembro também que me assustei bastante quando eu fui dar o preço da minha aula, né? Eu falei, poxa, eu vou gastar a passagem, eu vou para longe, são 2 horas para ir para a Barra, 2 horas para voltar. Era difícil ir para a Barra há 15, 20 anos atrás, muito tempo, 2 condições. Eu falei, eu vou dar um valor cheio. A resposta da mulher foi, mas e por mês? Porque eu não quero só uma aula. Eu falei, opa, como assim? Ela falou, não, eu vou ser sincero com você, professor, meu filho gostou da sua aula e o seu valor é o preço de uma aula ali, o seu valor por mês. Ela falou, você tem que cobrar direito. Eu falei, o que é razoável para a senhora? Eu não entendia muito bem aquilo e ela falou, eu acho que se você cobrar esse valor, ela tinha muito dinheiro. Então, era um condomínio enorme, quadras de tênis à vontade, um lago artificial, um pedalinho que levava para além do canal de Marapendi até a praia, sabe? E a gente que eu cultivo relação até hoje, gente que eu gosto, no sentido assim são pessoas que sempre me fizeram muito bem, igualmente, minha esposa também os conhece. Mas era assustador o estilo da coisa, entende o que eu quero dizer? As roupas, tudo mais, fugia a minha compreensão de vivência. Quando o Senhor me chamou para si, para Ele mesmo, lá por volta de 2008 para 2009, eu e alguns que estão aqui tivemos uma oportunidade bem diferente dessa. Talvez alguns se lembrem. A gente foi no Lixão de Gramacho. Fui mais de uma vez lá e outros que estão aqui foram mais do que eu. Mas as oportunidades que eu tive de ir no Lixão de Gramacho, que eu não sei se está em operação ainda, foi de ver cenários assim que eu desconhecia nas minhas realidades cotidianas. Gente comendo lixo, se vestindo de lixo, fazendo a casa com o lixo, crianças brincando em meio de porcos, animais, era um cenário. Você pisava entre o lixo para chegar à casa, aqueles que lembram disso, né? O Diego está ali, Pamela, lembram disso. Teve uma situação, né, que foi... o impacto era muito grande já, o coração apertava, mas eu me lembro de uma cena, talvez apanhe o Diego, talvez vão lembrar também, que nós fomos dar leite. E aí a gente foi dando as caixas de leite, dando as caixas de leite, dando as caixas de leite, teve uma hora que a caixa de leite acabou, e foi perigoso ela ter acabado, porque eles começaram a ver um movimento um pouco violento com aquela situação. Nós tivemos que nos trancar dentro daquela igreja que estava fazendo esse trabalho, e nós tivemos que esperar a situação acalmar, porque foi uma situação perigosa. Não sei, acho que minha sogra, não sei se estava nesse dia também, né? Foi uma situação bem perigosa, contraste. Mas o impacto que chegar no lixão, né, no Lixão de Gramacho, o impacto era muito grande. E você sai do lixão, as casas começam a ficar normais. 2 ruas depois, casas normais. Casas alto, baixo, sacada, normal. Uma vivência completamente distinta de 200 metros à frente. Não sei se ainda tem o lixão e não sei como está hoje. Mas o que eu quero dizer, nesse contraste, eu botei 2 coisas aqui, né? Eu botei um contraste muito grande que eu pude ver e presenciar com meus próprios olhos. Nesse contraste, talvez alguns de nós aqui poderiam pensar em soluções, talvez se importem e vão pensar em soluções. Alguns poderiam dizer assim, sabe o que acontece, pastor André? Eu acredito que o resultado de políticas populistas, antiliberais, que vão acumulando anos e anos dentro de uma vivência onde as pessoas se aproveitam disso, vai dar sempre nisso, mais miséria. Quanto mais você dá sem você prover emprego e tudo mais, e aí vão pensar talvez que um capitalismo liberal ou autêntico, né? Aquela assim, não, se for autêntico o capitalismo, diminui o problema do desemprego e tudo mais.
Um dos maiores desafios de desemprego que os Estados Unidos tiveram foi da década de 80 para 90, governo Reagan, que foi o auge do capitalismo autêntico dos Estados Unidos, caso você não saiba. Então, a ideia de um capitalismo autêntico talvez possa deixar alguns de nós querendo que as coisas sejam assim. Talvez outros vão para outro caminho, né? Eu não vou usar o termo comunismo, porque pode expressar a ideologia exacerbada em si, mas um comunitarismo, sabe, perfeito. Todo mundo divide todo mundo e a gente faz um movimento social que vai minimizar os problemas e aí essa questão da miséria vai diminuir, vai sucumbir a partir de uma compreensão comunitária mais séria em relação a tudo isso. Eu vou lhe dizer que ainda há uma terceira via, e talvez você já tenha ouvido falar sobre essa terceira opção. Você já deve ter visto gente parar e falar de um morador de rua, de um mendigo ou de alguém de condição de vulnerabilidade nesse sentido, falar assim, olha, já tentei ajudar esse tipo de pessoa, mas não quer sair. A verdade é que não quer sair. Tem oportunidade. Está ali porque quer, porque se levantar dali e começar a catar umas latinhas, vai acumular um dinheiro, depois junta e compra uma balinha, depois leva a balinha para o trem, a balinha vai comprar mais coisas, olha, quando for ver, já não está mais na rua. Tem gente que acredita que verdadeiramente todo mundo, ou quase todo mundo que está nessas condições assim, poderia ter uma posição de reversão do seu quadro pelos esforços próprios. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu gente falando assim? Eu já. Bom, não existe capitalismo autêntico e perfeito praticado e criado por homens imperfeitos. Como é que uma ideologia do mundo imperfeito dos homens imperfeitos seria uma ideologia que daria fim à imperfeição da pobreza e dos desafios? E também o comunitarismo. Será que todo mundo ia sempre dividir? Bom, particularmente, muitos de nós têm um testemunho de luta contra o egoísmo. E até aqueles que não têm muito também lutam contra ele. E, óbvio, né, a terceira opção, aquela que eu te falei, que as pessoas falam, se tiver que sair, sai de suas próprias forças, isso para mim são casos. Tem muita gente que está do jeito que está porque já herdou essa condição, às vezes até familiar, ou mesmo vive em situações muito extremas e muito difíceis. Então, a ideia de pegar e culpabilizar todo mundo pela sua própria dificuldade financeira e desafios é simplesmente negar de que percebemos os casos e observamos eles quadro a quadro. Mas o que acontece é que talvez você pode pensar assim, né? Mas como Jesus reagia a esses desafios de desigualdade econômica em sua época? Acho que seria uma pergunta justa se você fizesse isso. De fato, Jesus reagia. E para surpresa de muitos, ao invés de abafar o caso ou tentar simplesmente achar um caminho que resolvesse tudo, Jesus deixava a coisa bem mais extrema quando propunha a observação, como na parábola que nós estamos diante dos nossos olhos. Jesus deixava as coisas até muito mais radicais do que nós podemos imaginar. Então, eu gostaria de convidá-lo, mais uma vez, a ver como Jesus trata esses contrastes entre riqueza e pobreza. O verso 19 vai nos apontar a história que está em Lucas, né? Onde Jesus diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até cães vinham lamber-lhe as feridas. Esse quadro aqui é um quadro que Jesus, estamos falando de uma parábola mencionada, narrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele vai estar exemplificando situações que aconteciam em Israel no primeiro século. Essa é uma situação que acontece de fato em Israel no primeiro século. Jesus não está, apesar de ser uma parábola, ele não está criando algo hipotético. Aquilo ali, em dado termo, é completamente cabível ao seu tempo. Nós temos um homem rico, como você observa no texto, ele vive com todo o conforto, todo o luxo, e temos um outro homem que é pobre e sofre terrivelmente de várias coisas. Algumas coisas que são detalhes não podem deixar de ser percebidas. Por exemplo, a roupa desse homem, de púrpura, linho finíssimo,
e está dizendo aqui que ele se alegrava todos os dias com grande ostentação. Bom, ele não estava falando que ele botava uma roupa boa para o dia de festa. Ele está dizendo que ele vivia nessa condição de ostentação o quê? Todo dia. Ele realmente vivenciava a sua condição e expunha ela diariamente de modo acentuado. No texto em grego está algo como resplandecente. Os vestes deles resplandeciam, principalmente por causa do linho. A ideia de algo grandioso, belíssimo. E nós estamos aqui numa descrição de Lázaro, como você pode ver, que era um homem mendigo, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, e até cães vinham lamber-lhes. Esse Lázaro aqui, o texto, ele tem uma armação na língua original que coloca que Lázaro era colocado diante dele. Era um homem que ficava lá como um pedinte constante. A gente vê que o texto nos aponta uma realidade que parece ser constante, tanto da ostentação quanto da insistência, da mendicância do Lázaro. As duas coisas estão ali continuamente acontecendo, uma de frente para a outra. É possível, né, que você olhe e fale assim, nossa, os cachorros, né? O que Jesus faz aqui é deixar a coisa bem extrema. Os israelitas não criavam cães domésticos. Eles não tinham animais como cães domésticos. Um animal doméstico já era algo raro, mas o cão não era um deles. Esses cães, eles vinham, talvez, saindo da área rural, coiotes, cães selvagens, né? Talvez não selvagens a ponto de atacar e morder, mas eles não são animais que estão por ali e alguém que não quer mais cuidar. Não, eles vêm de uma realidade de fora, entram na cidade, e o lamber aqui pode não ser o lamber que você está pensando, mas um lamber de buscar realmente aquilo como um alimento. Não haviam cães domésticos em Israel. E é possível que até aqui a narrativa de Jesus não tenha escandalizado ninguém. Nada demais. Por quê? Porque os primeiros ouvintes de Jesus associavam que a riqueza era obediência. A pessoa tem obedecido Yahvé, ela está prosperando. E a pessoa não desobedeceu, olha aí, não desobedecer. É uma realidade que para eles era assim. Está bem com Deus, não deveria estar como está. Então, até aqui, eu vou ser bem franco, a narrativa de Jesus não deve ter encontrado nenhuma pessoa assim, estão ouvindo passiva e tranquilamente. Mas a continuação da história deve ter deixado os primeiros ouvintes indignados. E o que acontece é o seguinte, dê uma olhada, por favor, verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E vai além, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Aqui, Jesus inverte a situação. Mas ora por quê? Porque esta situação que Jesus coloca aqui, ela é completamente diferente da expectativa do final da história que o judeu esperaria. Tal como na semana passada estudamos o filho pródigo, e vimos que no final da história, Jesus aparece com um filho mais velho, e é claro, nós sabemos que ele está apontando para os fariseus. Ele está aqui agora mudando o final esperado da história. O rico foi para o inferno, e Lázaro para o seio de Abraão.
Só quero deixar claro que Abraão aqui e as terminologias utilizadas, elas não precisam traduzir um preciosismo teológico. O que eu quero dizer? Nós não precisamos aqui trabalhar a doutrina de fim de todas as coisas, com o modo como as coisas estão escritas aqui. Abraão traz para nós presença de Deus, está na presença de Deus. Abraão é uma figura certa enquanto alguém que está na presença de Deus. Ele era amigo de Deus, ele era alguém que Deus amava. Então, os judeus tinham a consciência que Abraão é uma figura, é tiro certeiro, Abraão está com Deus. Então, por isso ele aparece aqui. Os termos utilizados, Sheol, Hades, são termos que as pessoas encontram. É como se nós estivéssemos lidando com pessoas simples que talvez não tivessem todos os argumentos teológicos. Jesus usou o que eles usavam e falou do jeito que eles entendiam. Não há necessidade de forçar nenhum exagero teológico aqui, não há absolutamente nenhuma necessidade. Mas o que fica claro, antes da gente ir direto aos pontos centrais? Algumas coisas ficam claras. Apesar da gente não ser exaustivo quanto a seio de Abraão, ou a presença de Deus ali citada como Abraão, tem algumas coisas que estão bem marcadas aqui. Por exemplo, se você puder olhar o verso 26, ele é um verso muito importante, porque ele é muito firme dentro da narrativa. Olha só. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem. E o que diz aí? O que acontece é que neste momento, acho que eu até coloquei aí, é um aspecto definitivo no resultado final, fica bem marcado na história. Fica muito clara aqui a impossibilidade de reversão da condição, ou mesmo diminuição do castigo, ou mesmo da saída dos lugares. Essas coisas estão ali fechadas, há um cerco para essas coisas ali. Teologicamente, a condição é final, não há um retorno. Eles não podem voltar, eles não podem trocar, eles não podem sair. Fechou, a história acabou, está definido. Nesse diálogo, e ainda entrando nele, nós já podemos pensar como Jesus está alimentando a mente dessas pessoas com, olha, o que se faz nessa vida não tem como voltar. O que se viveu aqui, acabou por aqui e o resultado é depois, mas não tem como você voltar para consertar. Então, Jesus está mostrando um ponto central aqui dentro dessa perspectiva. O tempo que nós temos para que as coisas de fato mudem é esse culto de hoje, é essa estada aqui, é esse momento que Deus está nos dando. O autor de Hebreus vai dizer que devemos não endurecer o nosso coração e vai dizer mais, no tempo que se chama hoje. Então Jesus está marcando o coração dessas pessoas e deve marcar os nossos também, ao nos mostrar que existe urgência quando a pregação do Evangelho é feita. Existe urgência imediata, não tem como voltar. Aquilo deve ter caído ao coração deles e eles certamente olharam para esse aspecto importante. Lembra que eu falei sobre os judeus olharem com uns olhares meio de... o rico merece o que tem, afinal, ele deve ser um abençoado de Deus. Por mais que você e eu fiquemos assim, nossa, que absurdo, de uma maneira igualmente absurda, nós já ouvimos falar da teologia da prosperidade. Eu não vou falar aqui 20 minutos sobre ela, mas é impossível estar diante dos irmãos aqui e não mencionar de que apesar desse aspecto judeu de se está obedecendo, está bem com Deus, se não está obedecendo, está no castigo, apesar disso parecer infantilmente contra as Escrituras, isso foi recolocado em pauta através da teologia da prosperidade. Quais são os predicados dessa teologia? Se você cumpre as campanhas da igreja, se você cumpre os propósitos da igreja, se você cumpre as regras objetivas que a igreja coloca, não tem como você não ser um abençoado e a vida não ir para frente. É ponto e isso. A vida vai para frente. Você vai conseguir tudo que você quiser. Também de acordo com o volume das suas doações, Você vai pegar um envelope de 100, é uma coisa. Se você pegar o envelope de 1.000, você pode esperar que a coisa vai vir transbordante. Você já ouviu isso? Você já viu isso? Então a gente não está tão longe assim de vivências como aquelas, só que em termos diferentes. É uma ideia de quanto mais você doar, preste atenção, para você não perder o fio disso.
A palavra de Deus diz que existe certo grau de retribuição dos santos nessa vida. Mas Deus absolutamente nunca diz que isso tem que acontecer financeiramente. A nossa doação e o modo como nós nos colocamos a favor de, não necessariamente é traduzido e revertido em bênçãos materiais. Nós, muitas vezes, continuamos sem dinheiro, mas com uma alegria profunda de ter feito a vontade de Deus, de ter se doado, de ter doado. Então, vamos lá. Isso não significa que Deus vai fechar os olhos para aquilo que nós fazemos em obediência. Mas a teologia da prosperidade promete o retorno financeiro de coisas assim. Por isso, eles acreditavam, talvez assim como os de hoje, mas do modo deles, de que a fidelidade a Deus traduzia-se em realidade de prosperidade financeira individual, quando Deus havia feito isso em promessa à nação. Se os reis obedecessem, se os sacerdotes obedecessem, a nação como um todo prosperaria, a nação como um todo não passaria fome, a nação como um todo seria abençoada. Era uma promessa nacional, que alcançaria as pessoas, mas não excluiria o desafio pessoal que um ou outro, ou muitos poderiam ter dado por Deus. Por isso, essa realidade, ela realmente não cabe aqui. Mas aí você vai dizer assim, tudo bem, mas qual seria o problema então e qual o ponto dessa questão? Talvez a pergunta-chave para nós, neste ponto do sermão, e que talvez mais toque profundamente em nós, não seja sobre a teologia da prosperidade, eu espero que não, e talvez não seja sobre você acreditar naquelas bênçãos que os israelitas falavam, e obviamente elas não são para nós, elas pertenciam àquele povo, dado aquele termo e tudo mais. Talvez a pergunta-chave seja essa daqui, ó. O rico foi condenado porque era abastado, e Lázaro, sendo pobre, aqui recebeu a bênção de ser salvo? Talvez a pergunta que você fique olhando é, ao que parece, ele foi para o inferno porque era rico e o outro foi salvo porque era pobre. O primeiro impacto que a parábola pode ter é essa. E talvez essa seja a pergunta que você queira pensar em responder quando está lendo essa parábola. Acontece que nós precisamos ler e reler muitas vezes. E às vezes, mesmo lendo e relendo, a gente deixa passar as coisas. O verso de número 31, ao qual eu peço que você recoloque seus olhos, verso de número 31, diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu: se não houverem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer. No original grego, arrepender-se, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Existe um tipo de convencimento e arrependimento que não aconteceu na vida do rico. Ele clama aqui, você deve ter lido isso, acho que você leu junto comigo, dê uma olhada ali, ó. Verso 27, então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa eterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Isso demonstra que ele está arrependido, e o testemunho aqui indica: não vivam como eu vivi, porque isso me fez chegar aonde eu estou, a vida que eu vivi e o modo como eu lidei com as coisas. Ou seja, apesar da parábola parecer que morreu, um foi para lá, outro foi para cá, existe na consciência do rico aqui, desenhada por Jesus, uma compreensão de que está lá porque, de fato, ignorou o testemunho de Deus e que ele quer até que outros vão lá, para que os dele não venham para cá. E é aí que está a questão. De fato, o problema é que ele nunca se arrependeu. Nós estamos aqui objetivamente assustados com o fato de que Jesus Cristo fala de uma parábola sobre céu e inferno, diretamente. Ele é franco e direto. Esse foi e esse não foi. E um dia isso vai ser conosco. Um dia o Senhor Jesus Cristo vai separar, como Ele mesmo diz em mais de um evangelho, os bodes das ovelhas. Um dia o profeta Malaquias diz que o Senhor vai separar os justos dos ímpios. Um dia vai haver essa separação. É que a gente está muito acostumado em viver aqui, é o único lugar onde a gente viveu a vida inteira, é o mundo que a gente vive. Estamos super acostumados a acordar, abrir os olhos, acordar e voltar de novo, ir para o trabalho, olhar a agenda e viver as coisas. Mas um dia todos estarão diante do tribunal de Cristo.
E quando o Senhor fizer essa separação, certamente nos lembraremos de sermões como esse. Existem mais coisas aqui e eu gostaria que você pudesse avançar, e eu ainda vou entrar dentro dessa questão, mas a primeira delas é: não há espaço para nenhuma mudança e nenhum arrependimento depois. É agora, é hoje. Esse é o tempo do arrependimento. Aqui, ainda de modo assustador, nós encontramos a única parábola de Jesus que tem nome. Você sabia disso, né? A única parábola de Jesus onde um personagem tem nome é esta. Você sabia? Bom, se não sabia, sabe agora. É a única parábola onde Jesus dá um nome para um dos seus personagens. E aí o que nós temos é que esse nome Lázaro, ele é um nome que aparentemente não parece expressar muito, mas Jesus, quando pronuncia esse nome, o que ele pronuncia é o nome de, eu acho que eu coloquei aqui, Eliezer. Lázaro, o nome Lázaro é latinizado. O nome que Jesus pronunciou em aramaico é Eliezer. E Eliezer, você sabe, era servo de Abraão. Eliezer era inclusive aquele servo que você deve lembrar que quando Deus chegou para Abraão, Gênesis 15, lembra disso? Olha, eu não tenho filho, e o único que eu tenho que vai levar minha herança é o Damasceno Eliezer. Ele basicamente está fora dos planos, ele está fora da herança. E naquele mesmo texto, Deus diz que vai dar um filho legítimo para ele, um filho de fato. Mas o nome Eliezer não é pouca coisa para a nossa parábola. O nome Eliezer significa, eu acho que eu coloquei, Deus é minha ajuda. Ele era um dos 3 nomes mais usados no tempo de Jesus. Era um Silva, né? E Deus é minha ajuda, Eliezer, traduz para as pessoas um aspecto que talvez nós não percebamos dentro dessa realidade. O capítulo 16, verso 14, ou seja, antes de onde estamos, indica que Jesus vai estar com um público extremamente arrogante. Dê uma olhada no verso 14, acho que todos acharam já. 16, 14, acharam? Diz assim, você pode ler comigo, né? Os fariseus exatamente. Então Jesus profere afirmações de que eles se justificam diante dos homens, verso de número 15, e vai avançando até que ele vem nessa parábola, e ele usa Eliezer, que fugindo à risca, nunca mais é mencionado em nenhum termo nas Escrituras. Esse nome, apoiado neste homem, ele nunca mais aparece ali e some. Exatamente como o mendigo, que parece não ter recebido nada, parece que era uma vida anônima, uma vida que não dava em nada. O autor que estou usando, Craig Blomberg, fala que é assustador o fato de Jesus saber, e o seu público também, de que Eliezer era quem servia a Abraão, e agora os dois estavam juntos. E essa estrutura de pensamento mostra o impacto que Jesus quer dar aos seus ouvintes. Aquele anônimo Eliezer, que aparentemente ficou sem herança, você deve lembrar, ele some da narrativa de Gênesis, ele não fica com nada, é Isaac quem segue, não é? Mas esse Eliezer é usado por Jesus para mostrar para eles que aparentemente aqueles que não estão contados com os justos, mas aqueles que se apoiam em Deus, Deus ajuda. O arrependimento do rico não aconteceu, mas o impacto que tem, a inferência não é leviana. Este homem se arrependeu. Este homem, Deus ajuda. Não porque ele é pobre, mas porque ele temeu. A realidade que vai adiante disso é que nós vemos que o rico conhecia a palavra. Repare como Abraão responde ele. Dá uma olhada como Abraão responde ele. Olha só, o verso 31. Ele diz, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá,
eles irão se... Ele chama de pai Abraão porque ele é um judeu. E aí, olha como Abraão responde: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer. Ele chama Abraão de pai e houve uma resposta de judeu que conhecia a palavra. Eles vão ouvir a lei e eles vão ouvir o que os profetas disseram. Sabe onde nós estamos hoje? Ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos aqui senão fazendo o mesmo que Jesus fez e aquele auditório diante dele. Nós estamos ouvindo sobre arrependimento antes que venhamos a ser recolhidos por Deus. Nós estamos ouvindo sobre como devemos levar a sério se arrepender na vida presente, antes que venhamos a estar, e muitos de nós surpreendidos, e claro, ninguém espera a própria morte, mas surpresos com o fato de que acabou. Sim, acabou. Talvez você pense assim, mas será que ele entendia o que ele tinha feito? Entendia sim. Ao citar Abraão de que ele deveria crer que o testemunho máximo de Moisés, a lei e os profetas estavam com aqueles que deveriam ouvir, algumas coisas que esse homem conhecia eram tais como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, versos 10 e 11. Dê uma olhada aqui, ó. Como judeu, o rico conhecia Moisés e os profetas. Diz assim Moisés em Deuteronômio: vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Ele conhecia isso. E mais, Miqueias, capítulo 6, verso 8, eu coloquei aqui também. Profeta, né? Lei e profeta. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você, diz o profeta Miqueias, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isaías, capítulo 58. Olha o que diz a palavra de Deus. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não volte as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Está falando diretamente sobre ajudar necessitados. Ele conhecia a lei e os profetas. O que era necessário para que a casa do rico não perecesse já estava à disposição, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E diante desse cenário, mesmo conhecendo Moisés e os profetas, esse homem não se arrependeu. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele não se voltou para Deus. E sim, talvez você diga, mas isso aí é o Antigo Testamento. Jesus ainda era Antigo Testamento, de fato, eu não tenho como refutar isso. Mas o que ficou para o Novo Testamento? Será que nós temos algum tipo de obrigação ou dever, da mesma maneira como os de Israel? Sim, temos sim. Tiago, irmão do Senhor, diz assim, 2,14-16, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, um de vocês lhe disser, vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? João, o apóstolo, diz assim também, dê uma olhada. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Sabe, você está vendo o que ele está fazendo? Ele está duvidando que essa pessoa é crente. Olha que grave isso. O egoísmo em face da necessidade alheia põe em xeque a conversão de alguém. É possível que uma pessoa que constante e diretamente se opõe a dividir o que tem com aqueles que precisam, é possível, sem dúvida, dizer,
você deve examinar realmente sua conversão. Ele fala, filhinhos, você pode ler o final para mim? Filhinhos, lê em voz alta. Então nós estamos diante de um cenário que pode te parecer conduzir para uma realidade nossa, estávamos na parábola, e na parábola o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Não, em nenhum momento a palavra de Deus está dizendo que é impossível ser rico e cristão. O que as Escrituras sistematicamente ensinam, eu não sei se eu coloquei esse texto, mas eu posso colocar. Não, obrigado, pode retornar o outro. Escute isso, por favor. O que as Escrituras sistematicamente ensinam é que é impossível sermos ricos e abastados e não sermos generosos e compartilharmos isso com uma expressividade maior do que os demais que não têm. É impossível ser rico e não ser generoso e ser cristão. É isso. É isso. Porque nós não percebemos essa realidade até que a Bíblia nos expõe o cenário do rico e do Lázaro. Talvez você pense assim, nossa, mas é tão grave assim? É. Estamos indo para o final, mas eu queria que você pensasse seriamente em como para Deus é quando alguém que precisa sai diante dos teus olhos, da tua frente, e ela sai sem nada, e você podia ter dividido ainda que ficasse pouco para os dois. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto sobre contribuição, ele vai dizer o seguinte, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Por quê? Se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Olha que frase importante é essa. Mas para que haja o quê? Igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Talvez alguns de nós estejam refletindo nesse momento, eu espero, como pastor eu espero, refletindo seriamente sobre como a Bíblia é muito mais incisiva acerca do que nós temos em termos materiais e da divisão que devemos fazer isso, do que imaginamos. Porque preste atenção, de verdade, o final precisa ser absorvido, porque nós vamos estar realmente diante daquele cenário em xeque. A Bíblia está acusando que quando você tem e vê que alguém precisa e você não faz isso, você está pecando e pode ser inclusive considerado alguém que nem é da fé. Talvez alguns possam pensar assim, né? Graças a Deus nós estamos numa igreja que amaldiçoa as pessoas que não têm, não podem dar, e não faz campanhas. Sim, mas ao mesmo tempo talvez você possa estar numa posição que acha inaceitável que uma pessoa da igreja dê 40% para ajudar os pobres, 60% para colocar algo para as crianças da igreja, ou então, não, a renda lá de casa é meio a meio, é metade para necessidades, organizações filantrópicas, ações individuais de ajuda. Muitos estão cercados em um valor que nem é bíblico, neotestamentário, o dízimo. O dízimo nos foi liberado enquanto quantia de realidade cultica e firmada, e no Novo Testamento a liberalidade da graça torna as coisas livres para ir além. E o que fazemos por saber que Deus não nos amaldiçoa e nem nossa obediência requerida nos faz ir para o inferno ou não, é ir a quem? Eu penso que, talvez, quando você pensa que recebe um pouquinho mais, a primeira coisa que você tem em mente é a sua necessidade ou a dos outros. A primeira coisa que você pensa, puxa vida, eu consegui R$50, sobrou R$50. A primeira coisa que você vem à mente é uma pizza sua, ou ir até a diaconia e perguntar, alguém está precisando de passagem?
alguém está precisando de pão, tem alguma família que está com a luz atrasada. Essa parece não ser a nossa primeira opção. Olhamos para o filme em cartaz e vamos até lá. Estou inventando algum tipo de pessoas que nós não somos, porque talvez alguns de nós possam se sentir incomodados. Particularmente, não estou pedindo dinheiro, mas estou inquirindo de que Deus requer de nós muito mais do que de fato talvez tenhamos percebido. E qual é a roupa velha que mais te incomoda, a sua ou do próximo? Qual é o tênis furado que mais te incomoda, o teu ou do teu irmão? O que mais te incomoda, ir a pé até a igreja ou ele ir? O que te incomoda, chegar suado por ir a pé ou ver o teu irmãozinho fazer isso? Essas realidades são muito sérias e difíceis, porque elas lançam em xeque muitas coisas que nós cultivamos para nós mesmos. E antes que alguns fiquem inquietos e queiram se levantar, achando que eu vou terminar com um grande ofertório final, mas não vou. Eu faço aí talvez uma pergunta. Posso ser salvo sem administrar meus recursos de um modo generoso para com o próximo? Era para ser uma pergunta, se você quiser pode botar uma interrogação. Posso ser salvo sem administrar meus recursos de um modo generoso para com o próximo? Isto é, sem contribuição generosa que a Bíblia ensina? Eu não sei, eu acredito que você deva ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 7 e 9. Eu acho que eu coloquei aí, 8, 7, 9. Mas como em tudo vocês manifestam a abundância, diz Paulo à igreja de Corinto, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em todo amor por vocês, esperamos que também nesta graça, ele fala de oferta, vocês manifestem a abundância. Não digo isso na forma de mandamento, olha que coisa graciosa que ele está fazendo. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornem ricos. Misericórdia. O evangelho do Deus que deu tudo o que tinha, muitas vezes é respondido pelos crentes salvos com a parte que lhes sobra. E aí eu posso tentar responder a pergunta, talvez com um recurso retórico de deixar você pensando. Pode alguém ser salvo sem administrar seus bens, recursos de modo generoso? Pode? Será que alguém pode ser salvo desprezando? Bom, da mesma maneira que aquele que não perdoa, dizendo ter sido perdoado por Deus, e aquele que não ama seu irmão, dizendo ainda assim ter recebido o amor de Deus. Eu creio que alguém que detém os seus recursos para si mesmo, vendo a necessidade de outros, não conheceu a Deus. Eu gostaria de lhe convidar nesta oração a pensar que talvez muito daquilo que você tem refletido sobre doar, ajudar, se interessar pela necessidade das outras pessoas, talvez seja realmente quando você tem algo sobrando. E aqueles que o Senhor tem abençoado com mais, talvez tenham feito da sobra a sua segurança, o seu celeiro cheio. Também tem isso. Mas temos pouco tempo para responder a essa dádiva. E um dia estaremos diante do Senhor prestando contas do que Ele nos deu. Eu espero sinceramente que nós estejamos no seio de Abraão e que hoje a resposta seja uma resposta diferente, em obediência e graça e fé. Ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, o nosso coração, por vezes, entra em profundo conflito, desde dar a nossa vida em favor do reino, buscando a pregação e tudo mais que o Senhor nos ordena e exige, buscando o ensino e o discipulado de outros. Há conflitos. Sim, Senhor, há conflitos nesse sentido. Mas também, Deus, assuntos como o modo como contribuímos diz muito a nosso respeito. Diz muito se já conhecemos o Deus que deu todas as coisas.
Senhor, nós temos uma igreja simples, com pessoas simples, um prédio simples. Não há aqui, Senhor, aparência de riqueza, porque de fato, financeiramente, nós não temos tanto assim. Mas eu bem sei que esta noite o Senhor pode estar mexendo com os corações de todos aqui. E mais, Senhor, com as orações daqueles que porventura não têm, mas têm um desejo muito grande de que não falte para o irmão. Pai, que haja amor neste lugar vindo da parte de Deus, para que ninguém fique sem luz, sem água, sem comida, para que ninguém, Senhor, tendo e vendo a necessidade, espere que outro assista. Que não façamos como aqueles que dizem paz, paz, onde não há paz. Que o nosso coração esteja constrangido diante da presença de Deus e que possamos pedir ao Senhor que a sua misericórdia nos constrange esta noite e que nos mude, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, faça a sua oração silenciosa.